Olá, queridos alunos do 8º ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História. Essa terceira aula é referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. E nessa terceira aula nós iremos abordar o tema A Independência dos Estados Unidos da América. Nessa primeira apresentação, vocês podem observar que foi inserida uma iconografia que faz referência justamente às lutas travadas no território norte-americano pelo processo de emancipação dos Estados Unidos da América, pelo processo de independência, ok? Então, houveram sim alguns conflitos armados, algumas disputas e levantes no território, na região norte do continente americano, justamente na região, no território dos Estados Unidos, pela luta aí pela emancipação do território norte-americano. Então, nessa primeira apresentação, nós temos aí essa referência de lutas e levantes que ocorreram no território da América, ok? Mais precisamente no norte da América, na região dos Estados Unidos, pelo processo de emancipação. É importante nós referenciarmos, queridos alunos, quando falamos em independência dos Estados Unidos da América, que na Revolução Americana os colonos eles lutaram contra a Inglaterra pela sua independência. Inclusive, a independência dos Estados Unidos ela foi declarada no dia 4 de julho de 1776, em meados do século XVIII, e esse acontecimento também é conhecido como Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos ela foi resultado, inclusive, queridos alunos, do desgaste da relação entre metrópole e colônia e resultou no fim do vínculo colonial que existia entre a Inglaterra e as 13 colônias norte-americanas efetivamente. Os Estados Unidos eles surgiram em um modelo republicano e federalista, tendo nos ideais iluministas a sua grande referência, os ideais iluministas, a iluminação, a ideia de que todo homem deveria ser livre para manter as suas próprias relações sociais, políticas, econômicas e até mesmo culturais. Esses ideais eles fizeram os colonos defenderem as liberdades individuais e o livre comércio, inclusive, por exemplo, como nós temos aí essa referência. Apesar disso, a independência americana ela foi conduzida pela elite colonial que se irritava, de certa forma, com a postura da metrópole mercantilista inglesa, a Inglaterra, que foi aí responsável pelo processo de colonização, de ocupação do norte da América, da região dos Estados Unidos e Canadá, inclusive. O processo de independência dos Estados Unidos, queridos alunos, ele teve como um ponto de partida a divergência de interesses entre colonos e metrópole. Isso porque a postura da Inglaterra em relação à sua colônia, ela alterou-se drasticamente, sobretudo porque esta, inclusive, ela foi vista como uma fonte que financiaria o desenvolvimento do processo industrial em curso, daquele momento, daquele território especificamente. E isso resultou no aumento de impostos para os colonos, e foi isso, inclusive, que ocasionou o crescimento, o crescente sentido de oposição dos colonos em relação à Inglaterra. Inclusive, algumas das leis decretadas por esse país a partir da década de 60, 1760, foram a lei do açúcar, a lei do selo, a lei da hospedagem, inclusive, e essas leis, elas decretavam, por exemplo, o aumento nos impostos de produtos como o açúcar, o vinho, o café, vidros, chás, entre outros, inclusive, e tornavam obrigatório que um selo pago estivesse em qualquer tipo de documento emitido na colônia. E que determinavam, inclusive, que os colonos eles arcassem com os custos de abrigar os soldados estabelecidos nas 13 colônias. A última determinação, inclusive, da Inglaterra, que deu início ao processo de independência, foi a Lei do Chá, a qual estipulava o monopólio da venda de chá para uma empresa inglesa. Essa lei revoltou os colonos e levou a uma revolta conhecida como a Festa do Chá de Boston. Neste acontecimento, colonos disfarçados de índios invadiram o porto de Boston e jogaram 340 caixas de chá no mar, segundo os relatos históricos. A ação da metrópole em represália
foi dura e ficou conhecida como leis intoleráveis. Isso levou os colonos a reunirem-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no qual foi emitido um documento que protestava contra as medidas do rei inglês, inclusive. Logo depois iniciaram-se os primeiros conflitos entre colonos e ingleses e foi organizado então o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Em seguida, é importante nós referenciarmos, queridos alunos, foi emitida a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o que resultou em uma guerra contra os ingleses, inclusive, que se estendeu até 1781, meados do século XVIII, e foi concluída, inclusive, com a vitória dos colonos e a ratificação da independência americana. Os vencedores, inclusive, eles escolheram o branco, vermelho e azul como cores da bandeira e a águia como símbolo do novo país, inclusive dessa ascensão do novo país. E na segunda apresentação, como vocês podem observar, nós temos aí uma referência à bandeira norte-americana dos Estados Unidos e ao centro nós temos aí justamente a abordagem que estamos fazendo durante essa nossa terceira aula, que é justamente a independência dos Estados Unidos. Então essa segunda apresentação ela traz essa referência da bandeira norte-americana dos Estados Unidos e o processo de independência, consequentemente, aí da região, mas temos também nessa segunda apresentação a própria referência inglesa, e a ascensão da Inglaterra no território norte-americano, como vocês podem observar até mesmo na imagem aí que está ao fundo dessa nossa segunda apresentação. Ok? E continuando aí a nossa conversa sobre esses aspectos, os Estados Unidos no século XIX, ele se concretizou ali, ou se estabeleceu, se organizou, diga-se de passagem, pela reorganização do novo país, que não foi fácil, inclusive, sobretudo politicamente. Além disso, o processo de crescimento econômico e territorial dos Estados Unidos foi realizado às custas da exploração do trabalho escravo dos africanos, levados para lá por meio do tráfico negreiro, inclusive, e dos indígenas, que foram expulsos de suas terras à força. Primeiro acontecimento de destaque do século XIX, inclusive, é importante referenciarmos, queridos alunos, é a Marcha para o Oeste, nome que se dá para o processo de expansão territorial americano, e, consequentemente, esse processo ele aconteceu por meio da compra de territórios, como a Louisiana, por exemplo, dos franceses em 1803, a Flórida dos espanhóis em 1819 e Alasca, inclusive, dos russos em 1867. Outros territórios também foram obtidos por meio de uma guerra contra o México, conhecida como a Guerra Mexicano-Americana, inclusive, que aconteceu entre 1846 e 1848, devido a desentendimentos entre os dois países por questões territoriais. O México, inclusive, ele foi compensado financeiramente pelas suas perdas territoriais, que chegaram, inclusive, a cerca de 40% do seu território nacional, segundo os relatos históricos, segundo os levantamentos. E nessa terceira apresentação, eu trago a vocês uma imagem que representa a ascensão de liberdade dos norte-americanos e o processo efetivamente da independência dos Estados Unidos da América, que gerou uma mudança de ações sociais, políticas, econômicas, culturais, comportamentais significativas na região norte do continente americano, mais precisamente aí nos Estados Unidos da América. E quando falamos nesse contexto de ascensão política, econômica, modificações, transformações, emancipação, é importante também termos como referência, queridos alunos, que no começo do século XX, os Estados Unidos eles transformaram-se na maior potência econômica do mundo. Na virada do século XIX para o século XX, a industrialização do país, inclusive, ela aconteceu em uma velocidade elevadíssima e a população do país ela aumentou consideravelmente com a entrada de milhões de imigrantes. E também é importante nós referenciarmos aí a crise de 1929,
que mudou muitas conjunturas sociais, políticas, econômicas e culturais na região dos Estados Unidos. Também precisamos referenciar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, que foi um importante acontecimento, né, de reorganização e reestruturação nos Estados Unidos da América, que acabou influenciando diversas outras regiões do mundo afora. Também precisamos falar aí na Guerra Fria, né, entre americanos e soviéticos, que lutaram pela supremacia internacional entre 1947 e 1991, que também é importantíssimo, é um dos fatos, né, marcantes e relevantes no contexto norte-americano. E nós temos ainda o movimento dos direitos civis, né, na década de 50, lá em 1950, e começo da década de 60 nos Estados Unidos, que foi um movimento que começou a ganhar força, inclusive, nos Estados Unidos, né, o movimento dos direitos civis dos afro-americanos, né, e que acabou se propagando com grande força entre os estadunidenses. E é importante também referenciarmos nesse contexto de emancipação e pós-emancipação os Estados Unidos e o continente americano, né? A relação que os Estados Unidos mantêm no continente americano, a supremacia e etc. E o próprio Estados Unidos no século XXI como uma importante referência de domínio político, econômico, né, e produtivo no mundo, ok? Então, queridos alunos, espero que todos tenham compreendido a dinâmica do processo de independência dos Estados Unidos, dessa nossa terceira aula da disciplina de História. Na quarta aula, nós vamos abordar a Revolução Industrial no Brasil, ok? A Revolução Industrial foi um dos principais acontecimentos históricos vividos pela humanidade ao longo do tempo, e nós vamos estar abordando como foi que se desdobrou esse processo revolucionário industrial no território brasileiro efetivamente. Ok? Espero que todos tenham compreendido as discussões dessa nossa terceira aula. Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo, ok? Adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações. Até a nossa próxima aula, queridos alunos. Cuidem-se e até breve. Tchau, tchau. Até logo.